Chegou a hora de falar sobre educação. Toda semana a gente tem a Roberta Pimentel aqui no programa, graças a Deus, que é uma pessoa maravilhosa e traz assuntos super interessantes e importantes pra gente, pra nós que somos mães, né, os pais, enfim. Então, ela já está aqui para começar o quadro Educação. Roberta Pimentel, muito bom dia. Muito bom dia, com alegria estamos aqui novamente para tratar de assuntos que sejam produtivos para você que nos assiste. Hoje, ainda antes de começar o quadro, estava pensando no formato que eu tenho elaborado para trazer para vocês. E a intenção é uma mini palestra, não é mesmo? Para que não seja um simples bate-papo ou um ponto de vista, simplesmente. Durante a semana, tento ler e buscar diferentes fontes para trazer para você a qualidade de uma reflexão, né? E estou explicando tudo isso para dizer, ou talvez até desabafar, o quanto que às vezes o assunto é mais complexo e às vezes é mais leve. Tem dia que eu me assisto, né, e sinto que o assunto é um tanto complexo, mas faz parte, é necessário. O objetivo desse quadro e minha intenção de vir para cá e conversar e dialogar com vocês é trazer reflexões que desmistifiquem aquilo que muitas vezes fica só na clínica, muitas vezes fica só entre os psicopedagogos. Esses assuntos e conteúdos que são tão interessantes para as famílias, para as escolas. Então, espero que vocês estejam gostando cada vez mais e que seja realmente muito proveitoso. Então, eu brinquei que são mini palestras. E a palestra de hoje é um pouquinho mais leve, um pouquinho mais gostosa. As últimas 3 vezes os assuntos foram em sentido de alerta. Hoje não, hoje são contribuições e questões que servem para todas as idades. Algumas vezes eu preciso direcionar a fala para crianças pequenas, às vezes eu preciso direcionar mais para a escola ou mais para as famílias. Hoje, atenção, esse assunto pode ser refletido, dialogado, seja na escola, na família e para todas as idades. Então, anota quem gosta de fazer anotação e atenção para o assunto de hoje que é sobre a otimização dos processos de aprendizagem. Quem que não gosta de pensar em melhores processos de aprendizagem? Ou para você mesmo, ou para o seu filho, para o seu sobrinho, ou para o seu paciente na clínica, ou para o seu aluno na escola, enfim. Pensar em fatores que podem levar a uma melhor aprendizagem sempre valem a pena, não é mesmo? Eu vou começar esse assunto hoje trazendo para vocês uma ideia de cadeia, elementos que vão se relacionando aos poucos, porque no todo contribuem para essa questão de otimização da aprendizagem. Bom, então eu vou começar lembrando, ou pensando, melhor dizendo, a respeito de crianças estressadas, crianças mais briguentas, crianças que estão sempre com temperamento pronto para explodir. São crianças que, com certeza, colhem as consequências negativas, ou porque passam a ter dificuldade de relacionamento com os amigos, ou porque têm dificuldade de relacionamento com os professores. Os professores chegam a um limite tão grande com essa criança que eles acabam indo para a coordenação muitas vezes, os pais são chamados com muita frequência. Então, prestem atenção, vou começar falando de criança, dessas situações, mas ao longo do assunto nós vamos tratar sobre pais e todas as idades. Bom, observando essas crianças de um temperamento mais explosivo e que cada vez mais a gente encontra uma quantidade maior dessas crianças sofrendo com seus temperamentos, dialogando com essas crianças, percebemos a ausência de alteridade. Percebemos que elas têm uma dificuldade de refletir sobre o que ela já fez. Então, quando a gente conversa com uma criança assim, ou lá na escola, ou na clínica, bom, mas essa atitude que você teve, você pensou o que poderia acontecer? Você sabia que você seria prejudicado? Você pensou nessa hipótese? Nunca parece, eu achei que eu poderia me prejudicar, mas
não aparece essa questão. Eles simplesmente falam, não pensei. Eu fiz, mas eu não achei que poderia acontecer algo de ruim. Isso podemos pensar em relação a cutucar colegas, a conversar incansavelmente enquanto o professor já começou uma aula, ou teimar com o pai e com a mãe incansavelmente na hora de escovar o dente, na hora de arrumar a cama, e os pais acabam explodindo com essas crianças. Quando vamos refletindo e fazendo essa criança tomar consciência das suas próprias atitudes, percebemos que elas não possuem esse hábito e por isso caem no erro, com frequência cada vez maior. Quando não pensa, age impulsivamente e depois acaba se arrependendo. Algumas crianças chegam a ficar depressivas, ficarem completamente num processo até depressivo, muito estressadas, por conta de que não conseguem nunca refletir antes de agir. E a hora que elas assustam, elas estão péssimas de comportamento na escola e na família. E é difícil sair dessa situação. Então vamos pensar o seguinte: toda essa problemática pode ser refletida a partir do pensamento do ócio produtivo. Um assunto que eu tenho visto em sites, em blogs, em revista, para mulheres, para famílias. O que é o ócio produtivo e o que uma coisa tem a ver com outra? Bom, o ócio produtivo, nós estamos falando de um momento livre, ou para a criança, ou para o adulto, onde essa pessoa consegue vivenciar o momento de pausa mental, um momento consigo mesmo. Isso tem sido tão raro. Eu me lembro na minha adolescência, provavelmente a Gisele, a Lodeva, a Rosana, o pessoal daqui deve ter vivido um pouco disso na adolescência e na infância. Antes de todo esse aparato tecnológico, nós escrevíamos em diários, nós ouvíamos música e devaneávamos nos nossos pensamentos, brincávamos de colar frases e coisas na janela do quarto, no armário. Nós pensávamos sobre nós mesmos e ficávamos mais a sós, vamos pensar assim, com nós mesmos. Ao escrever num diário, você está pensando sobre você, aí você fala, a gente escrevia se ficava chateada, se não ficava. Hoje, esses momentos são cada vez mais raros. As crianças não estão vivenciando, e os adolescentes também não, momentos de pausa consigo mesmo. E isso leva a uma mente estressada. Essa é a cadeia produtiva. A mente estressada, a mente cheia, aquela mente que não para nunca. Ou ela está, a criança, ou adolescente, ou adulto, ele está ou vendo um e-mail, ou respondendo uma mensagem, ou ele está vendo um noticiário na televisão, ou ele está no computador, no MSN, enfim, a mente não para. Quando a mente não para, ela se aproxima da possibilidade de estresse, da possibilidade de uma atitude pouco pensada e explosiva. Então, vamos puxar isso sobre mentes vazias e ócio produtivo para os pais. Sabemos que os pais são exemplos para os seus filhos. Aquilo que os pais praticam no seu dia a dia, naturalmente as crianças passam a repetir também. Então, se os pais são agitados, se os pais possuem uma mente agitada, estão sempre conectados, estão sempre pensando, eles estão em situação de risco antes dos filhos. Então, desde bebê, uma criança que se relaciona, que tem um ambiente familiar onde a mãe explode com facilidade, ou o pai, por quê? Porque hoje em dia as mentes são muito cheias, as mentes estão um pouco estressadas demais, ocupadas demais. E isso leva a uma explosão maior, uma facilidade de sair de uma atitude equilibrada. Bom, então quando a família pensa sobre isso e tenta viver menos essa mente agitada e estressada, ela passa a valorizar momentos com si própria. Isso tem sido discutido em grande escala pelo país afora, né? Que é saber viver o ócio produtivo. Temos palestrantes da Califórnia, uma estudiosa
psicóloga e educadora, que tem falado muito sobre isso. A Natércia Tiba, filha do Issami Tiba, no seu recente livro Mulher Sem Script, fala deliciosamente sobre esse espaço de se encontrar consigo mesmo. Então, isso é fundamental porque os pais vão passar isso para os seus filhos e ambos, toda a família, né, vai conseguir ter atitudes mais toleráveis, uma mente mais calma, mais sadia. Querem mais um pouquinho? Claro que uma mente saudável vai trazer benefício para o ambiente escolar e para o processo de aprendizagem de criança, de adolescente ou de um adulto. Se a gente tem uma mente que é capaz de pensar antes de agir, que não explode com facilidade, isso ajuda na escola. A criança vai ter melhores relacionamentos com os amigos, vai se relacionar melhor com os professores e os pais vão se relacionar melhor com as crianças. Só que já dava uma boa, já é uma boa pauta para falarmos de otimização no processo de aprendizagem. Mas eu vou só um pouquinho mais além, falando de memória. Memorizar, para fazer o casamento final de hoje, memorizar já foi muito valorizado. Antigamente, bom aluno era aquele que memorizava bastante. Ia bem na escola quem memorizava mais conteúdo. Recitava poema na escola, nas festas comemorativas, aqueles que mais sabiam memorizar. Então, a memorização já foi extremamente valorizada no ambiente escolar. Mas depois, com metodologias opostas a essa metodologia, com o advento da escola nova, por exemplo, houve uma poda muito radical. Passou-se a valorizar a significação da matéria, a significação dos conteúdos da escola e não a memorização. Hoje, graças à neurociência, nós temos um alerta em relação ao bom senso sobre isso. Não podemos deixar de pensar em memorizar. Não podemos. A memorização é a engrenagem, é o motor para a aprendizagem. Dificilmente as pessoas que têm dificuldade com memória conseguirão ter uma vida ao longo de todos os seus anos com sucesso para aprender, seja da escola e depois que sair na escola, para aprender para o resto da vida, ou em leituras, ou na internet, onde seja, né? Para que a pessoa tenha facilidade na aprendizagem, é necessário que ela tenha uma dosagem de memória. É preciso estimular a memória, né? Quando os professores ensinam isso para os seus filhos, eles colhem para os seus alunos, colhem benefícios. De os pais para os seus filhos, a mesma coisa. Eles colhem muito benefício. E aí, o que uma coisa tem a ver com a outra? Como é que alguém vai vivenciar uma memória saudável com uma mente estressada? Então, a neurociência hoje vem nos trazer essa excelente contribuição. Mentes estressadas esquecem, elas falham. Na hora que você quer lembrar de uma coisa, você não consegue. Então, se você já está passando por isso, já começa a parar com essa mente, que ela pode estar estressada, agitada demais e cheia demais. E você precisa lembrar que memória é bom para muita coisa na vida, e principalmente para as crianças em começo de vida escolar. Então, vamos valorizar mais esse ócio, que é o ócio produtivo, o estar a sós consigo mesmo. Lembrar aos nossos filhos que a vida ela não é gostosa só quando está na internet ou só quando está no celular. É gostoso escrever, é gostoso pintar, é gostoso estar no quarto com os próprios brinquedos, sem tecnologia nenhuma. Mas, para isso, os pais precisam dar esse exemplo, os pais precisam vivenciar essa questão, eles próprios não estarem o tempo todo conectados, o tempo todo em atividade. Isso contamina as crianças, com certeza. Então, essa cadeia seja produtiva para vocês, que vocês possam, cada um ao seu modo, levar esse assunto para o seu dia a dia. E não se esqueçam, eu sempre trato de um tema aqui e faço o artigo para vocês no blog Aprendizagem Humana, para que vocês possam refletir um pouco mais ou entender um pouco mais. Então, eu espero vocês amanhã no blog Aprendizagem Humana, no www.robertapimentel.com.br, e desejo a todos vocês uma semana de ócio produtivo. Aprendam a estarem com vocês mesmos frequentemente. Aí vocês terão uma mente saudável e capacidade de memorização. Uma boa semana para todos vocês e eu os espero na próxima semana. Obrigada. Valeu, Roberta, adorei. Acho que todo mundo em casa gostou bastante. Segunda-feira tem mais Educação com Roberta Pimentel. E agora a gente vai para o intervalo, é coisa rápida e eu volto já já.